Uma boa noite a todos. Como é bom estarmos reunidos na casa do Senhor. Um tempo precioso para estarmos aqui o adorando, louvando, glorificando e declarando que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que Ele é o Senhor da nossa vida e que é Ele que está no controle de todas as coisas. Amém? Quando a gente vai ministrar, meu Deus, como o louvor passa rápido. Não deu nem tempo de chegar e relaxar. E eu confesso para vocês que, para mim finalizar essa mensagem hoje, foi uma luta. Meu Deus, eu comecei a escrever a mensagem, aí depois eu parei, eu falei, não é isso. Aí depois eu comecei a reescrever, aí de repente eu não conseguia mais enxergar nada que tinha na Bíblia, tudo ficou embaçado. Falei, Jesus! E foi com muita súplica, com muita oração, pedindo misericórdia, clamando, que eu consegui finalizar, para a glória do Senhor. E falando em muita súplica e muita oração, o tema da ministração hoje é a eficácia da oração. E eu convido vocês a abrirem a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:17. Primeira Tessalonicenses 5:17. É um versículo pequeno, mas é um versículo que diz muita coisa. Diz assim: nunca deixem de orar. Em outra tradução diz: orai sem cessar. O cristão precisa constantemente estar em oração. O cristão precisa persistir na oração. E o cristão que ora tem resposta de Deus, porque Deus ouve e responde às orações dos seus filhos. E hoje eu quero trazer alguns exemplos que estão na Bíblia de pessoas que oraram, pessoas que clamaram, pessoas que tiveram fé, confiaram em Deus e tiveram a resposta do Senhor. E o primeiro exemplo que eu quero dar está em Atos 16. Em Atos 16 fala sobre a prisão de Paulo e Silas. E Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho. E aqui o texto diz, do versículo 16 ao 24, que certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, aqui é Paulo dizendo, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias,
até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno, em nome de Jesus, que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. E quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade. Gritaram para os magistrados. Eles ensinam costume que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariaram nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Até aqui. Como eu disse, esses dois servos do Senhor estavam ali fazendo a obra dele. E imaginem a humilhação desses homens e severamente foram açoitados e ali com certeza seus corpos foram feridos, marcados, provavelmente estavam sentindo dores por causa dos açoites e ali humilhados por causa de tamanha maldade, por causa de homens cruéis, soberbos, amantes do dinheiro. E ali eles foram jogados numa prisão, e ali tinha seus pés presos no tronco, como está escrito na palavra. E quando nós lemos o texto não relata que eles reclamaram, que eles xingaram, ou até mesmo falaram contra Deus. Não. E aí no versículo 25, diz assim, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então, ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Aleluia. A situação de Paulo e Silas não era muito boa. Trancados numa prisão, feridos ali, machucados. Foram presos injustamente.
Mas mesmo ali diante daquela situação, eles se derramaram na presença do Senhor, orando, adorando. Como eu disse ali, machucados, com dores, mas eles clamaram, buscaram a presença do Deus vivo. E aí, por causa dessa atitude deles, Deus entrou com providência, Deus entrou com intervenção. E o mais importante que ocorreu, vidas foram salvas para a glória de Deus. E eles foram libertos da prisão e continuaram fazendo a vontade do Senhor. E essa história é um exemplo do poder da oração e da adoração. Está passando por problema? Está passando por luta? Ore, adore, busque ao Senhor, se derrame da presença dEle, apresente diante dEle a sua situação. Deus tem poder para responder, Deus tem poder para mudar a história. E aqui, o segundo exemplo é a história de Ana, que é contada a partir do primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E o texto diz que Ana era casada com Eucana, porém era estéril. E Eucana tinha outra esposa além de Ana, e essa tinha filhos. Essa mulher se chamava Penina. E naquela época, a mulher estéril carregava um peso nas suas costas, porque ela não podia dar continuação à sua descendência. E além de carregar esse peso, ela ainda tinha que aguentar as provocações, tinha que aguentar Penina irritando por não ter filhos. E ali, diante das afrontas, Ana ficava amargurada, ficava angustiada, ficava triste, ficava abatida, porque ela tinha um desejo, como quase todas as mulheres, porque hoje nem todas querem ser mãe, mas ela tinha o desejo de ser mãe, de gerar uma criança em seu ventre. E aí, ano após ano, era a mesma coisa. A mesma situação. E ali a situação se repetia. As provocações, as irritações, o mesmo choro, a mesma perturbação. Mas houve um ano que teve mudança. E a mudança aconteceu quando Ana tomou uma postura. A palavra diz que Ana se levantou para orar, para clamar. E ali mesmo, ela estando muito angustiada, com o coração triste, ela orou. E ela se derramou na presença do Senhor. Ela derramou seu coração diante de Deus. E aí, no devido tempo, Ana engravidou. Deus respondeu a sua oração. Ana teve um filho, um menino chamado Samuel. E Samuel cresceu. Foi um servo do Senhor, temente ao Senhor, foi juiz e foi um profeta em Israel. E além de Samuel, olha que maravilhoso, Ana teve mais 5 filhos.
Ela era estéril, ela não podia ter filhos. E Deus a abençoou com um total de 6 filhos. Deus dá muito além do que pedimos, do que pensamos. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Deus opera na vida daquele que é fiel, daquele que tem fé, daquele que confia nele. Aleluia. Salmos 113:9. Diz assim, que o Senhor dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Aleluia. E Ana se tornou uma mulher feliz por causa da sua fé, por causa da sua entrega a Deus. E diante da esterilidade de Ana, olhando para a medicina, muitas vezes a medicina não pode resolver o problema da mulher, não pode curar uma doença. Então, o que a medicina não pode fazer, o Deus do impossível pode. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Que isso possa ficar na sua mente. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós servimos o Deus do impossível, o Deus de milagres, o Deus que tudo pode. Aleluia. E eu quero dizer para vocês, não fiquem prostrados diante dos problemas. Não deixe que a amargura, as afrontas tomem conta do seu coração. Que vocês possam declarar que esses sentimentos não fazem parte da sua vida. Busquem ao Senhor. Como Ana fez, levantem-se para orar, levantem-se para clamar, levantem-se e derramem seu coração diante do Senhor. Deus tem resposta para você. Deus tem milagres para você. Deus tem milagres para a sua família. E aqui o último exemplo é de Pedro. Quando Pedro foi preso, que está em Atos 12. E a palavra conta que o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja e prendeu Pedro. E quando Pedro foi preso, ele estava ali sendo bem vigiado. Ele estava sob a guarda de 16 soldados. Ali tudo já estava preparado contra Pedro. E Herodes o prendeu, pensando em apresentá-lo diante do povo e condená-lo. Talvez poderia ter passado ali na cabeça de Pedro que tudo já estava sendo preparado para o seu fim. Assim como Herodes fez com Tiago, mandou matá-lo à espada. Mas quando tudo parecia estar perdido, a igreja entra em ação. Vamos ler aqui Atos 12, do 5 ao 11. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele.
Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora, vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Aleluia. A igreja entra em ação. Olha a importância de uma igreja que ora. A importância de uma igreja que se posiciona. A importância de quando uma igreja está unida em um único propósito. Quando a igreja está num único propósito. Quando a igreja se levanta em oração, em clamor, em súplicas ao Senhor, as cadeias das algemas são destruídas. O cativo é liberto, em nome de Jesus. A igreja, quando está em oração, é poderosa. O Senhor deu poder para a igreja. O Senhor derramou unção sobre a igreja. O Senhor deu autoridade para a igreja. E a igreja precisa ter consciência disso. A liderança da igreja precisa se posicionar. A igreja não pode parar de orar. Jamais. A igreja sem oração é uma igreja morta, sem visão espiritual. É uma igreja derrotada pelos ataques do inimigo. E a igreja, quando está sem oração, está num profundo sono espiritual. O povo de Deus precisa despertar. A oração é essencial, assim como o jejum e a palavra de Deus são importantes. Aleluia. A oração também é uma arma de guerra, poderosa contra os ataques e as investidas do inimigo no meio da sua igreja. Com a oração, o povo de Deus, com a oração do povo de Deus, o inimigo é desmascarado, as ações de demônios são paralisadas e a igreja não é enganada. E quando a igreja ora, o Senhor dá discernimento, o Senhor dá estratégias. O Senhor dá a vitória. A igreja que ora é fortalecida por Deus e ela é temida pelo inimigo. Em Tiago 5,16.
Eu perdi o Thiago. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, se tem pecado, tem que ser confessado para que haja cura. Deus não opera no meio do pecado. Então, confesse o seu pecado e será perdoado. Continuando aqui. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então, ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. A oração de um justo tem grande poder. A sua oração tem poder. Deus recebe e responde a oração de uma pessoa íntegra, que busca a justiça, que é sincera e que pratica e prega o que é certo. A igreja, ela necessita dia após dias solidificar o relacionamento com o Senhor através da oração. A igreja precisa ter intimidade com o Senhor. E a igreja que ora, a igreja que está em oração, ela é sensível à voz do Espírito Santo. A igreja que caminha de joelhos é vitoriosa. Aleluia. Aleluia. E a palavra nos ensina a orar sem cessar. Em todo tempo nós devemos orar, buscar pela presença do Senhor. É oração, jejum, palavra. Nós devemos estar fortalecidos no Senhor, na rocha inabalável, para quando vier os ventos, a tempestade, você não caia. A oração do justo tem grande poder. Deus nos ouve e Deus nos responde. Eu já compartilhei aqui uma vez com os irmãos que a gente tinha uma conta e essa conta estava para vencer. Essa conta estava em débito automático na minha conta e ia vencer na quinta-feira. E aí na terça-feira eu estava em casa arrumando meu guarda-roupa e eu achei ali no meio dos papéis o contrato, porque nós estávamos pagando parcelado o limite do banco. A gente não tinha saldo e a gente também não tinha limite, porque a gente estava pagando o limite. E aí eu peguei aquele contrato, eu fiz uma simples oração, eu peguei ali o papel nas minhas mãos, e falei: Senhor, a gente precisa pagar essa conta. Vai vencer. Eu não sei como o Senhor vai fazer,
mas eu confio em ti. Fiz essa oração na terça-feira. Aí na quarta-feira, eu estava aqui no culto. Aí chega uma mensagem no meu celular. Aí quando eu fui olhar, tinha sido depositado na minha conta o valor certinho para pagar a fatura. O Rogério tinha feito um serviço e não tinha recebido pelo serviço. E também não sabia quando ia receber. Mas naquele dia, o dinheiro caiu na minha conta. Isso foi na quarta-feira. E quando foi na quinta-feira, a conta foi paga, foi debitada, para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. E tem coisas que, para o homem comum, é loucura. E quando a gente conta, as pessoas não acreditam. E eu falo, eu conto para os irmãos que eu já orei pela minha máquina de lavar. Eu acho que 2, 3 vezes eu já orei. E a máquina funcionou. Eu acho que a última vez que eu orei foi numa quarta-feira, quando eu vinha ministrar. Aí, do nada, a máquina parou. Do nada. Aí eu fui orar, repreender o inimigo, porque o inimigo queria tirar minha paz. Eu precisava lavar a roupa. E a máquina parou do nada. Aí eu orei, repreendi a ação do inimigo. A máquina voltou a funcionar. E está lá funcionando para a honra e glória do Senhor. Então, é orar sem cessar, em todo tempo. Nós podemos orar de joelhos, de pé, deitado, na condução, ali durante o serviço de casa, né, para as donas de casa, enquanto está ali no tanque, esfregando a sua roupinha, colocando na máquina, sabe? Enquanto estiver ali lavando sua loucinha, varrendo o chão, né, varrendo e orando. Ô Senhor, em nome de Jesus, vai visitando aquele, aquela, Senhor, vai colocando as tuas mãos poderosas, vai quebrando as cadeias, Senhor, e assim vai. Podemos também fazer oração no caminho para o serviço, durante o dia, à noite, de madrugada. Sabe, independente de onde você estiver, independente da situação, o importante é não cessar de orar. Não cesse a sua oração. Não desista, não pare de orar. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós estamos passando por situações difíceis, Deus levanta pessoas para orar por nós. Deus levanta pessoas para interceder por nós. E eu digo isso com toda a convicção. Esses dias, passamos por umas lutas, o inimigo tentou nos desanimar, nos desestabilizar. E Deus levantou uma serva dele, minha irmã Luciana. E ela falou para mim: Eliane, vamos orar. Sabe, Deus levanta pessoas intercessoras que se colocam no seu lugar, que sente a sua dor, que luta as suas batalhas ali com você, que está ali ao seu lado, te apoiando. E ela falou para mim: não, nós vamos orar. Às 3 horas da madrugada, durante 7 dias nós vamos orar. Ela podia estar lá na casa dela, dormindo tranquila, descansando. Mas ela se colocou à disposição. E nós oramos. Entramos nessa batalha juntas.
E para a glória do Senhor, ó, nós estamos aqui de pé, para a derrota do inimigo, para a derrota do inimigo, para a vergonha do inimigo. Estamos de pé para a glória do Senhor, aleluia. E vamos continuar de pé, sim, em nome de Jesus. Porque não são os problemas, não são as lutas que vai nos parar, que vai nos vencer, que vai nos calar. Nada pode nos parar. Está passando por luta, está passando por provação, continua adorando. Mesmo com lágrimas, mesmo com o coração angustiado, continua adorando. Nós temos os exemplos aqui que eu citei, alguns exemplos da Bíblia, como Ana, Pedro, Paulo, Silas. Eles estavam ali passando por momentos difíceis, terríveis, angustiantes, mas eles não deixaram de clamar, eles não deixaram de adorar. Eles continuaram com o seu coração rendido, entregue ao Senhor. E é o que nós devemos fazer. Não baixar a cabeça para os problemas. As lutas vêm, sim. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas as lutas servem para nos fortalecer, servem para nos dar experiência, servem para nós testemunharmos o quanto Deus é bom, é maravilhoso, que Ele está ao nosso lado em todo o tempo. Então, não desista, não pare de orar, não pare de clamar. A oração é eficaz. E quem ora tem resposta de Deus. Amém? Aleluia. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que o Senhor tenha falado com você através dessa palavra. Que o Senhor possa estar levantando no nosso meio homens e mulheres de oração. Intercessores, que o Senhor fortaleça o joelho de vocês. Que vocês continuem firmes na frente da batalha. O general de guerra é com vocês. Aleluia. Nosso Deus é poderoso. A nossa confiança, a nossa fé tem que estar nele em todo o tempo. Independente da situação, independente do que estivermos passando, olhe para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, de onde vem o nosso sustento, de onde vem o nosso refúgio. Aleluia! Olhe sempre para o alvo. Olhe sempre para Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.